Existe um conceito básico dentro da medicina tradicional ayurvédica que conversa muito com o que a nutrição moderna, a medicina mais integrativa vem estudando hoje em dia e explicando o porquê de todas as doenças terem a mesma raiz, ou da grande maioria, né, do adoecimento, dos sintomas sem explicação começarem no mesmo lugar. Dentro do Ayurveda, existe o conceito de Agni e Yama, que é a base da saúde dentro do Ayurveda. Agni é o nosso fogo digestivo, que digere não só o alimento, mas tudo com o que a gente entra em contato, através dos nossos cinco sentidos e também as nossas emoções e pensamentos. Já Ama são as toxinas que são formadas quando o Agni está baixo. Então, quando o Agni está baixo, ele pode não processar bem o alimento, pode não processar bem as próprias impressões com que a gente entra em contato. Então, pessoas muito sensíveis, por exemplo, que vão em lugares muito barulhentos e se sentem com um mal-estar, ou às vezes você passa por uma experiência, uma briga, um conflito, e fica processando aquilo, a gente até fala, né, não desceu bem, ou não consegui digerir aquilo que aquela pessoa falou, não é? Então tá muito ligado a isso também. O Agni, ele não cuida só do alimento que a gente come, mas de tudo que entra através dos nossos cinco sentidos no nosso corpo. E quando esse Agni está baixo, existe a formação de Yama, que são essas toxinas tanto fisiológicas, né, tanto as biotoxinas formadas através de um alimento mal digerido, quanto as toxinas emocionais, as toxinas que vêm através dessas impressões que a gente tem a todo momento. E hoje já existe na medicina integrativa, na nutrição moderna, a explicação muito semelhante a essa, que é a do leaky gut, que é o intestino vazado, o intestino hiperpermeável. Então, quando as células do intestino, que elas têm que ser juntinhas assim, elas vão ficando inflamadas, por diversas razões, né? E aí, estilo de vida, alimentação, questões emocionais, estresse alto, sono ruim, enfim, são diversos fatores, né? A forma de vida que a gente vive na sociedade moderna. Essas célulazinhas, elas vão se afastando. E aí, nesse espaço entre elas, as toxinas vão entrando. E aí, o que acontece? As toxinas adentram os tecidos, corrente sanguínea e se espalham por todo o corpo, até para os órgãos internos e para outros tecidos. Dentro do Ayurveda você tem essa mesma visão sobre ama, né? Ela vai se espalhando pelos tecidos do corpo e também dominando os órgãos e as vísceras. Mas dentro dessa visão mais moderna do leaky gut, do intestino hiperpermeável, acontece essa entrada de toxinas para dentro das células e o que deveria entrar, que são os nutrientes que a gente se alimenta, ou às vezes até toma em suplementos que a gente toma, gasta dinheiro, faz um monte de tratamento e não vê resultado, porque o corpo não está absorvendo. Então, é aquilo, a gente come certinho, come alimento saudável, compra um monte de suplemento e não vê a diferença porque o organismo ele não tá conseguindo absorver. E tá muito ligado a isso, o intestino vazado. Os nutrientes não conseguem ser absorvidos. As toxinas entram, mas os nutrientes não. Dentro do Ayurveda você tem esse mesmo entendimento. E isso faz com que no nosso organismo, né? Faz o adoecimento, né? Então a gente começa a ter muitos sintomas primeiro, antes de se ter um diagnóstico, uma doença formada, começa a se ter vários sintomas, infecções de recorrência, então cistite, tudo que é it é inflamação, né? E inflamação também lá no nosso intestino. Inflamação também dentro do Ayurveda, que é o Pitta, agravado é o excesso de calor, excesso de fogo, é um fogo desgovernado, é um fogo mal gerenciado, é um fogo excessivo. Então, a inflamação tem aquilo da irritação, né? Da vermelhidão, muitas vezes da dor, do inchaço, da vermelhidão. Então, tudo que é it é inflamação e tem a ver com Pitta, que é esse elemento do fogo dentro do Ayurveda, o fogo excessivo, e tem a ver também lá com o nosso intestino irritado, né? Não tô falando de intestino irritável, de síndrome do intestino irritável, tô falando de um intestino realmente que tá em algum processo de inflamação. Então, aí a gente pode ter cistite, dermatite, eh, questões de pele, acne, tudo de pele tá ligado à Pitta também, que é essa questão do fogo, candidíase de repetição, tudo que é infecção de repetição, você vai, cura e volta, você vai, não cura, né?
abaixa os sintomas, toma um remédio, faz um tratamento e volta, até mesmo um tratamento mais natural, com alimentação, até com fitoterápicos, mas a coisa não chega lá na raiz para curar. Então, eh, o Ayurveda entende que mesmo uma pessoa que tem um Agni bom, um fogo digestivo forte, se essa pessoa comer pedra, ela vai conseguir digerir, porque a digestão tá boa. Agora, uma pessoa que tem um Agni baixo, uma baixa capacidade digestiva, e não é que tem, ela está com, né? Porque isso tudo é contornável. Uma pessoa que está com uma capacidade digestiva baixa, mesmo uma alimentação saudável, alimentos naturais, ela vai ter dificuldade de digerir, que acontece muito também dentro dessa visão mais moderna, com os diagnósticos de síndrome do intestino irritável, de SIBO, de IBO, de ISO, não sei se você já ouviu esses nomes, mas são ali o supercrescimento bacteriano do intestino delgado, supercrescimento fúngico do intestino delgado, o crescimento de metanógenos, então são aqueles micro-organismos que vivem ali no nosso intestino, no nosso microbioma, que são simbióticos, né? Eles nos fazem bem, mas quando em excesso, quando desregulados, acabam trazendo sintomas, e não só sintomas, mas podendo levar ao adoecimento, porque estão lá no intestino, o intestino é a base da nossa imunidade. Então, quando a gente está muito tempo tendo sintomas recorrentes e só tomando remédio, só tomando omeprazol, pantoprazol, Luftal, tomando remédios para dor, enfim, para azia, essas coisas, sem investigar adequadamente e tratar na raiz, isso pode estar gerando um problema muito maior, porque o intestino ele é responsável pela maior síntese de serotonina, que é o nosso hormônio da felicidade, pela maior parte da nossa imunidade, pela nossa regulação nervosa, né, do nosso sistema nervoso. Então, o intestino através do nervo vago, ele manda as informações para o nosso sistema nervoso e a gente passa a viver muitas vezes refém desse intestino que está com problema e a gente nem sabe. Então, as nossas emoções, as nossas compulsões alimentares, compulsão por doce, muitas vezes é lá o fungo, a bactéria que está lá no intestino pedindo por aquilo, não é nem você, não são nem seus padrões de pensamento, nem as suas emoções, nem a tua falta de força de vontade, muitas vezes é um micro-organismo vivendo lá no teu intestino que está em excesso, desregulado. Então, pessoal, para que eu tô falando tudo isso? Essa é a base da maior parte dos desequilíbrios hoje em dia, porque o intestino ele governa tudo isso, o Agni, a nossa capacidade de digerir, governa tudo isso. E isso é bom, sabe por quê? Porque a gente tem capacidade de controlar, de ajustar quando não tá bem. Então, não existe doença autoimune, doença crônica, diagnóstico que não seja contornável, que não seja passível de melhora, de grande melhora, através dos ajustes no estilo de vida que vão compor aí quando a gente fala de um tratamento natural. Vão compor, claro, alimentação, uma alimentação específica para você. Existe sim que são os alimentos mais inflamatórios, os que são os alimentos mais anti-inflamatórios, mas existem também o que o seu corpo precisa nesse momento. Se você tá com já questões, mesmo é aquilo que a gente falou. Se o Agni ele tá baixo, mesmo a alimentação saudável, ele vai ter dificuldade de digerir. Então tem que ser alimentos específicos muitas vezes numa fase inicial de tratamento, dependendo do seu estado, né? Hã, claro, sempre saudável, sempre in natura, sempre o básico que a gente sabe, né, diminuir ultraprocessados, refinados, diminuir, se possível, eliminar, né, e optar sempre por descascar mais, desembalar menos, alimentos in natura, alimentos orgânicos, quando possível. Então isso é o básico, não precisa nem frisar isso. A questão é, existem muitos vegetais, muitas frutas, muitos legumes, muitas leguminosas, que muitas vezes você está comendo ali achando, ah, eu tô fazendo a dieta certinho, não tô vendo melhoria, é porque a tua condição é uma condição específica que precisa olhar certinho se algum desses alimentos, que mesmo sendo saudável, não tá atrapalhando, né, gerando mais gases, fazendo com que existam mais distensão abdominal, mais arrotos, mais azia, mais refluxo, enfim, precisa investigar na origem para entender o que que você tem. Isso através de diagnóstico clínico, muitas vezes de exames também. É, então, além aí da alimentação, claro, sempre. Atividade física, sempre. Eh,
E a atividade física, existe uma coisa que assim, alimentação saudável e atividade física são obrigatórios para ter saúde, e aí tudo que é obrigatório parece que é chato. Mas se você aplicar uma lente diferente para isso, passar a ver aquilo como um momento que vai te trazer um prazer, e é prazer mesmo, porque já sabemos, né, aqui o tanto de dopamina, de sensação endorfina são liberados quando a gente faz atividade física, que é instantâneo o bem-estar. Então, o que você tem que muitas vezes lutar, se você ainda não conseguiu, é a tua resistência para iniciar. E aí, sim, quando você coloca como uma obrigação, como uma disciplina, fica às vezes com essa aparência chata, mas quando você coloca como a sua válvula de escape, ao invés de ser aquele doce, aquela comida ruim, aquele hábito ruim de ficar rodando Instagram, seja o que você faz que te atrapalhe, que poderia ser um tempo investido nisso, quando você faz essa mudança, fica muito mais interessante, porque passa a ser a sua válvula de escape o exercício, passa a ser aquele momento de prazer no dia que você vai se cuidar, que você vai olhar para si, que você vai ficar em silêncio com seus próprios pensamentos, nas suas reflexões e enfim, ali, processar o teu dia, processar, afirmar aquilo que você quer, né, ter um contato mais profundo com os teus pensamentos, com o teu mundo interior. Então, é aplicar essa lente diferente muitas vezes, né. Então alimentação, atividade física, aí quando a gente fala de tratamento integrativo, a gente vai falar de fitoterápicos, que são as plantas medicinais, que são maravilhosas para qualquer condição de saúde que você tiver. Você pensa que só dá para tratar com remédio? Mentira. Toda condição dá para tratar com fitoterápico, toda condição pode apresentar uma melhoria muito grande se você não for tratar isoladamente, exclusivamente com fitoterápico, pelo menos de forma complementar, e com certeza vai ajudar muito o seu tratamento existente ou vai melhorar muito o seu quadro se você ainda não tem nenhum tratamento, né. Porque as plantas medicinais, além de elas ajudarem com os sintomas, elas têm uma capacidade muito grande de atuar na origem e na regulação do corpo, na regulação da imunidade. Elas fazem muitas coisas ao mesmo tempo, então elas não vão ali fazer como remédio, que só aumenta ou diminui algum mecanismo no corpo, né, ou que inibe alguma resposta, né, elas vão de fato regular. Então o que tá ruim tá baixo, elas vão aumentar, o que tá em excesso, elas vão diminuir, o que tá ruim vai ficar bom. Porque elas têm essa capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, então, de ser anti-inflamatória, antioxidante, de aumentar a imunidade, de ser adaptogênica, então de cuidar do nosso sistema nervoso, da nossa adaptação ao estresse. São muitos ganhos que a gente consegue com o fitoterápico, que é muito diferente do remédio, que normalmente você vai ter um efeito bom e vários efeitos colaterais. Não que seja ruim, muitas vezes o remédio o farmacológico ali, ele é muitas vezes ele é essencial mesmo, tem vezes que precisa e tá tudo bem. Mas ter esse suporte dos fitoterápicos é essencial para você tanto diminuir os efeitos colaterais, quanto complementar esse tratamento, porque elas realmente são muito efetivas, né. E para além aí do que se tem de estudos científicos que hoje estão cada vez maiores, né, tem 5.000 anos aí de sistematização, né, de uso de plantas medicinais aí com as medicinas tradicionais, ayurvédica, chinesa, e até mesmo no uso popular das plantas medicinais, né, no uso tradicional. Então, para além de alimentação, de atividade física, de fitoterápico, tem que ter o quarto pilar, que é o cuidado emocional, né, porque muitas vezes tanto as infecções quanto os desequilíbrios corriqueiros, quanto as doenças mais graves, doenças mais sérias, doenças autoimunes, doenças crônicas, todas essas, muitas vezes, para não dizer todas, têm um componente emocional. Mesmo se for, olha só, mesmo se for uma questão de vírus de gripe, você vai perceber, se você começar a ter uma autoobservação maior, que aquilo aconteceu porque a sua imunidade caiu.